Caros amigos, venham para cá, dê a sua opinião sobre futebol, sobre personagens do futebol, sobre o que você gosta, participando com aquela categoria que você tem de expressar a sua opinião com sabedoria, com educação, com entusiasmo. Eu gosto muito de discutir, de trocar uma ideia sobre futebol, é muito importante. Vem para cá. Outro dia eu fiz um comentário sobre o Roger Machado, o treinador Roger Machado, e a minha admiração pessoal por ele. E fiz questão de relatar que eu acompanhei o Roger desde os seus tempos de treinador de futebol, de atleta de futebol, até chegar a treinador. Lembrei que ele teve uma passagem rápida pela seleção brasileira e conto aqui também uma breve história desse período. Tínhamos um jogo no Paraguai contra a seleção paraguaia e os jogadores todos desciam para um salão para conceder entrevistas. E o Roger ficava constrangido em descer porque ele poderia não ser entrevistado. E eu percebi, conversando com ele, eu disse, não, cara, tu vai descer e eu vou te entrevistar, pelo menos eu vou. E havia evidente o interesse, um gaúcho na seleção, era de boa iniciativa entrevistá-lo e foi o que fiz. Então eu sempre tive esta relação. O Roger ficou muito tempo lesionado, meio ano uma ocasião, e eu como repórter, eu nunca deixei de entrevistar jogador lesionado e jogador reserva. É necessário valorizar o profissional. Eu fazia isso. Então eu passei a ter um respeito pelo Roger, pela sua aplicação, dedicação, humildade, pelo empenho. Gostava de ler, trocamos livros para ler. Ele foi um camarada sempre muito aplicado, muito respeitoso, e isto é fundamental, pelo menos para mim. E o Roger chegou à condição de treinador, e quando chegou ao Grêmio, saiu do Grêmio, você disse, não, porque o Renato montou uma equipe em cima do... E esse camarada que gosta do Roger, admira o Roger pessoalmente, sempre fez questão de dizer que a equipe do Renato não tem nada a ver com a equipe do Roger. E até tive uma preocupação ao longo desse tempo todo, que é o seguinte, de externá-la. O Roger, com a sua equipe, precisa fazer uma análise e saber por que ele tem bons desempenhos até um determinado momento nos clubes e depois perde este rumo. Precisa saber, ele tem que conversar com seus auxiliares. Seus auxiliares têm que discutir esta questão. Se não for com eles, for com pessoas que se interessem por ele. Ele tem que procurar, conversar, saber, ler. E ele é um sujeito interessado. Ele é um profissional interessado. Eu cheguei a pensar, será, o Roger ele chega nos clubes e encanta as pessoas com entrevistas, com treinos, com tudo o que faz. Quem sabe ele não repete muito, ele precisa mudar, precisa se reinventar a cada momento como técnico de futebol. É uma coisa que eu pensei. E ele agora foi decidir a Copa Nordeste contra o Ceará, treinado pelo Guto Ferreira, outro cara legal que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul. Mas devo dizer que o meu envolvimento com o Roger é diferente da do Guto. O Roger eu vi crescer como atleta desde lá, o Guto foi depois que chegou ao Rio Grande do Sul. E eu disse, olha, desejo que o Roger ganhe esta conquista, essa disputa da Copa Nordeste, porque queiram ou não, a Copa Nordeste tem repercussão nacional, foi o que eu quis dizer, e alguns disseram, não, quem é que te contou que a Copa... Não é isso, meus amigos, é uma questão de sensibilidade, sabe? Aquela coisa, sensibilidade que as pessoas precisam ter, e eu tenho, quero dizer que tenho. Se eu não tivesse, eu diria, ó, não tem nenhuma, mas tenho. Por isso eu falei que a Copa Nordeste é um título de repercussão nacional, é um título nacional. E desejei ao Roger que vencesse, pois ele não conseguiu vencer. Perdeu, e perdeu para o Ceará. E o jogo e a disputa foi na Bahia. Então o Bahia jogou em casa e não venceu a Copa Nordeste. O outro favorito, Fortaleza, também não venceu. Ganhou o Ceará, o Fortaleza, treinado pelo Rogério Ceni. Ganhou o Ceará, treinado pelo Guto Ferreira. Olha, se ganhou do Bahia e do Fortaleza, teve méritos, e muitos méritos. Está de parabéns o Guto, eu quero dizer isso. Mas também quero reafirmar que eu torci pelo Roger. O Roger é um cara do bem. O Roger merece um título de expressão. E quanto mais o tempo passa, eu acredito que ele vai procurar se aprimorar para ter esta conquista.
A minha torcida permanecerá, porque eu gosto de pessoas do bem. Um abraço.